Gente, voltei. Boa noite, recomeçando aqui. O meu áudio estava desligado, então eu preferi começar novamente, porque vai ficar gravado, então a gente vai ficar organizadinho aqui, bonitinho. Primeiramente, boa noite. Estou aqui para mais uma live desse encerramento do 2022, onde a companhia Vivar completa 10 anos e a gente está convidando algumas pessoas nesse segundo semestre, né, que pôde contribuir e pôde acrescentar um pouco mais nesses trabalhos. Hoje a gente vai chamar a Adriana. A Adriana Coran é uma doutoranda em antropologia, né, antropologia e indígena. A gente se conheceu num projeto que a gente ia realizar, já acho que foi ano passado, depois ela vai me recordar melhor qual foi a data. E a gente era um grupo de artistas onde a gente estava discutindo em como que a gente ia fazer, tal. Acabou que o projeto não vingou, não rolou, enfim. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa juntos. Essa artista é muito incrível, ela falando com toda a propriedade, tudo que ela tinha trazido de experiência e tudo mais. E acabou que vingou nesse final do ano, a gente estrear o Curumim, né, que é a nova obra da companhia, a mais nova obra da companhia. E eu cheguei para ela e falei assim, Adriana, a minha ideia era fazer alguma coisa que resgatasse alguma coisa indígena, por causa que a palavra vivar, né, vem dessa palavra da tupi e tudo mais. E aí ela trouxe uma ideia maravilhosa, né, que ela pôde me auxiliar, enfim. Vou chamar ela aqui para a gente conversar melhor, mas só para dar uma introduçãozinha aqui, que eu acho que foi muito importante, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Nossa convidada de hoje, Adriana. Oi, Vânia. Feliz ano novo também, amor. Paulinha já tá aqui, boa noite. Já tem o pessoal aparecendo aqui na live. Adriana, tá por aí, tá chegando. Acho que essa câmera tá virada. Oi! Boa noite, tudo Tudo bem? bem, amor? Como é que você tá? Já tô com saudade, Adriana. Tô bem, estou arrumando aqui a câmera. Tá bem agora? Tudo ótimo, tudo perfeito. Como é que você tá, amor? Eu estou bem, e você? Hum. Tudo ótimo. Eu estava fazendo aqui uma introdução para lembrar como a gente se conheceu, né, Adriana? Tipo, foi até tive um projeto que a gente ia fazer e acabou que não funcionou, não rolou. Mas a gente depois foi se conectando, fiquei apaixonado por ela, gente. É uma pessoa que tem uma propriedade da fala, né? Tipo assim, incrível. E me ensinou muito, me deu muitas aulas. Eu já estou, tipo assim, fã de carteirinha. Todo mundo aqui da companhia ficou apaixonado também. E aí, por isso que eu acho que é importante a gente meio que finalizar e começar um ciclo novo, né? Porque esse novo espetáculo Curumim, ele finalizou o ano de 2022, mas a gente pretende muito rodar ainda com ele. Foi só um pontapé, né? Através do Prêmio Funarge em Dança, que a gente ficou muito feliz de ser contemplado, né? Mas é o que a gente falou, a gente ainda vai rodar muito com ele. É um trabalho que eu tenho muito apreço e carinho. E graças a você também, que, na verdade, contribuiu muito para o nosso projeto. E eu queria primeiro que você se apresentasse agora de forma mais formal, que eu acho que eu só fiz um resuminho, né? Que eu acho que para quem não te conhece aqui, já a gente começar o nosso bate-papo. Então, eu sou Adriana, nome indígena Corã, que significa presença ou esperança, da língua Cariri. Então, eu sou Cariri Sopeá, de Jequié, sudeste da Bahia. E eu queria de licença nossos ancestrais, os encantados, para a gente iniciar essa live, esse trabalho. E saudar também todos que estão aí, né? Os meus colegas, meus amigos que estão entrando na live, a Leila, a Teste, o Vermelho, todo esse povo também que é um povo de luta, e é isso aí. Contar um pouco de como foi essa experiência, uma experiência muito rica para mim, enquanto mulher indígena, mulher periférica. Ai, que ótimo! Dri, me fala um pouquinho assim, a gente quando eu te procurei, né, a gente tinha uma vontade de fazer, né, quando a gente criou o projeto,
a gente tinha vontade de falar, como eu falei até na outra live com o Diego, que a gente queria revisitar a palavra Vivar, né? O nome da nossa companhia. Nossa companhia chama-se Vivar Ser de Dança. E eu sempre tive uma conexão muito forte, né? Com esse lado indígena, com o lado nosso, porque meus avós são, né? Apesar de eu não viver, eu sempre falo assim, até você falar, a gente vai ver que você tem uma raizinha ali e tal, nem consegui detalhar isso. Mas a ideia era, tipo assim, de a gente ir voltar um pouco mesmo, voltar bastante para a gente, na verdade, recomeçar e pensar no futuro. A verdade foi essa. E aí eu falei, bom, então vamos falar sobre essa ancestralidade, né? Essa ancestralidade da palavra, do tempo Guarani. E aí você veio com uma ideia que eu achei, sabe, fenomenal. Você falou, cara, a gente, os povos indígenas são muitos, não tem como você falar com tudo. E vamos falar sobre o caboclinho da mata, né? E eu não conhecia, né? Tipo, não sabia da história dele, e ela me falou, eu na mesma hora me apaixonei em um minuto. Falei, gente, tudo que eu preciso. A gente criar uma dramaturgia, dançar em cima dessa história, né? Em cima dessa realidade que foi. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para todo mundo, para conhecer também pela sua visão, né, que eu acho que é muito mais rica, né? A gente conseguiu trazer, eu tive várias reuniões com vocês para a gente conseguir ainda criar essa impressão, mas eu acho que quando você fala, eu acho que você fala com muito mais detalhes, eu acho que é até mais rico, né? Queria que você comentasse um pouquinho com a gente aqui sobre tudo isso. Então, assim, acho que a gente começou a construir uma história que depois deu início ao projeto, mas foi em um outro projeto, num outro momento, né, que enfim, a gente não conseguiu avançar muito no outro projeto, que também falava da questão indígena, das artes, né, de como valorizar a cultura e as artes indígenas. E aí passou um tempo, né, a gente perdeu um contato, a gente não mais nos falamos, em virtude da correria mesmo, dia a dia, enfim. E aí atualmente eu sou pajé, né, então já venho aí trabalhando um pouco com essa questão espiritual, ancestral, e a gente cultua um encantado, né? E esse encantado, ele chama Caboclinho da Mata. E aí eu tinha acabado de fazer as minhas orações, as minhas rezas, né? Fazer os meus trabalhos com o Caboclinho da Mata, e eu tinha sentido que o Caboclinho da Mata estava muito perto, assim, ele estava muito perto, né? Então a gente já costuma acender uma vela verde, e a vela estava vibrando, e eu entendi, assim, ele parecia querer se comunicar de alguma forma, mas eu não entendi o que ele queria falar. E aí eu voltei, né, vim para minha sala aqui da minha casa, e na mesma hora que o Carlos me liga. E eu tinha esquecido, porque ele tinha comentado que ia fazer um projeto do Curumim com crianças indígenas, mas assim, a gente não sabia nem para onde que ia, assim, qual que era a partida, o que a gente ia abordar, porque é um tema muito infinito, né? É muito amplo. E aí, na mesma hora, me veio isso, né? E assim, é como se acabou que eu não tivesse falado, eu quero que conte a minha história. E aí a gente começou, até então, eu conhecia a história do Caboclinho da Mata, né? Tem até um ponto registrado que conta um pouco a história dele no YouTube, de uma outra pessoa, né? Uma outra médium, outro sacerdote que também trabalha com ele. Normalmente conhecem muito a Caboclinha da Mata, mas o Caboclinho da Mata é muito pouco falado. E aí ele veio, e aí eu fiquei naquela, eu falei assim, será que ele vai? Como que vai ser esse processo, né? Porque era um processo que envolvia um ser mais humano, né? E aí, como que a gente ia fazer para trabalhar com um ser mais humano? Porque as reuniões aconteciam entre eu e Carlos e Caboclinho da Mata. Então eu tinha que comunicar com o Caboclinho da Mata para ver até que onde eu poderia passar as informações e até onde ele iria passar, o que ele queria transmitir com aquilo. E aí, nesse processo de a gente conversar, né, comecei com o Carlos, e na hora eu comecei a chorar muito, né, e o Carlos, assim, o que está acontecendo? Ele me ligou para falar sobre o projeto, né, tal, eu totalmente descabelada, eu começo a chorar. E ele assim, eu falei para ele, eu cheguei a arrepiar, eu acabei de ter um encontro com uma entidade, com um ser que eu trabalho, que é um encantado, e ele queria comunicar comigo, e na mesma hora você liga, né? E aí o Caboclinho da Mata, ele começa a contar a história dele e falar várias coisas, né? Assim, coisas que ele nunca tinha me contado. E se abrir mais, né? Porque tem um ponto, mas o ponto é muito pouco. Ele não conta a história toda, né? E a gente tinha essa questão, né? De
de como que a gente ia contar essa história e transformar isso em dança. E aí a primeira cena que o caboclo me dá é dele não andar, né? E aí foi a primeira coisa que eu falei com o Carlos. Carlos é uma criança que não anda, né? Ele foi criado na mata, então ele passou por um processo da infância, né? Caboclo tem 7 anos de idade. Ele fala às vezes que tem 10 anos, é mentira. Ele brinca que tem 10 anos e tem 7. É uma piada. E aí ele fala assim, olha, eu tenho 7 anos de idade, mas eu falo que eu tenho 10. E aí ele conta que foi perdido na mata, que ele tinha a mãe dele, né, que acabou com a Jurema, que é a Jurema da mata, e teve um momento que ele se perdeu da mãe, né, ele foi desobediente. Tanto que esse ponto é um ponto muito importante, né, porque sempre quando eu atendo criança, o caboclinho sempre fala isso, para ser obediente com a criança. Ele foca muito nisso, sabe? Porque ele tem essa preocupação, né? Porque foi através, a mãe dele falou, olha, você é muito pequeno, você não pode ir para a mata caçar e pescar. E ele via as pessoas, né, os outros parentes, né, os outros indígenas, adultos, e ele achava que ele já era homem. E aí ele vai para a mata, se perde, e não consegue voltar, né? E aí, depois disso, ele é criado para os animais da mata. Tem várias histórias até assim, mas não igual do caboclinho, né? Então, os primeiros movimentos que o caboclinho faz são os movimentos dos animais selvagens, dos animais da mata, né? A hora ele faz o movimento de uma onça, de uma pantera, ele se arrasta. Então, ele não anda, né? Ele só vai andar mais ou menos quando ele reencontra a Jurema. Né? E aí ele se encanta também no pé de Jurema, né? Que aí é no momento que ele encontra a Jurema que ele se encanta no pé da Jurema. E aí, quando eu passei o Carlos falou assim, gente, como é que eu vou trabalhar todos esses elementos, né? E, assim, em forma de dança, né? Como que vai ser isso, né? E eu, longe do Rio, não moro no Rio, moro em Minas, moro em Belo Horizonte. E como que a gente ia fazer esse ator, né? Passou a ser o protagonista, né? Na verdade, a peça seria o curumim, né? A dança, mas na verdade o caboclinho pegou a cena, né? Não vou falar que ele roubou, porque é até desrespeitoso, mas assim, ele pega a frente do processo, né? E aí começam a acontecer várias coisas, assim, né? E aí, quando o Carlos me manda o roteiro, a gente percebe que a gente estava numa conexão muito forte, assim, né? De algumas coisas que eu não tinha passado para o Carlos, e que o Carlos acaba, não sei, inspirado lá também pelo caboclinho, ele começa a escrever algumas coisas também, e aí a gente une isso, né? E dá aí o sentido, né? Assim, todos os elementos que foram trabalhados, desde as árvores ao apito, né? Os pássaros, vem todo de uma cosmovisão, né? Assim, então, essa construção, né? Por que tem um pássaro? E por que o pássaro anuncia, né? E essa figura também desse pássaro que ao mesmo tempo acolhe, mas também que é aquele que vai trazer as más notícias, vem tudo da nossa cosmovisão cariri, né? Que o nosso pior presságio é sonhar com um pássaro. E aí a gente começa a construir isso, né? E quando eu vou para o Rio, enfim, quando eu chego no Rio para encontrar com o Carlos e com a equipe, né? Com os bailarinos, foi bem forte, né? Foi, assim, bem intenso. Essa sintonia que a gente estava, né, de construir isso da melhor forma possível, né? Tinha todo uma preocupação com relação a como fazer isso de uma forma que não fosse apropriar da questão indígena, mas também que fosse uma forma de trazer vários elementos, né? Desde a cultura, a tradição, a arte, mas também a questão da própria denúncia, né? Porque uma das coisas que o caboclinho ele deixa claro durante esse processo da gente trabalhando com ele é que ele não estava querendo se mostrar, né? Não era o papel dele em terra fazer isso, né? Eu já vivi em terra e eu não tenho o objetivo de, né? Não tem sentido para mim isso, eu não estou mais aqui, né? Isso é para vocês. Mas é essa questão também, assim, né? Eu tive a oportunidade de viver na mata, de passar esse período na mata, e hoje eu não tenho, hoje as crianças não têm mais essa mata, né? A gente tem aí 12% de terra indígena demarcada, nós temos todo um processo de apropriação territorial, tem indígenas vivendo em contexto urbano porque não tem mais terra, e esses indígenas que estão na cidade também têm filhos, esses filhos não têm mais essa oportunidade.
Então, o caboclinho, ele mostra esses dois lados, né? Ao mesmo tempo que ele teve esse processo de viver na mata, em função dele ter desobedecido, né, a sua mãe, Jurema, ele também tem esse outro lado. Mas eu sou grato à natureza, à mãe terra, aos animais, aos seres que ali habitam, outros encantados, porque eu me sinto feliz e realizado de ter vivido, né, na mata. E ele tem esse papel também de curar crianças, né? Então ele faz esse trabalho de acompanhamento de crianças doentes, enfermas, de resolver também situações familiares. Então ele é um ser, um encantado, que tem todo um trabalho em vários papéis, né? Ele não é somente uma criança indígena que encantou. Ele não morre, ele encanta. E aí também como que a gente vai trabalhar, né, Carlos? Essa questão do encantamento, né? Que foi um outro processo, né? Como que a gente vai fazer com que o... Deixa eu só te cortar, Adriana. Explica para o pessoal aqui o que é um encantado, porque também você me ensinou o que era o encantado. Falava encantado, tá, mas me explica. Para quem não sabe, o que é um encantado? Explica aqui para o pessoal que está assistindo. Então, porque a gente tem vários tipos de encantados, né? A gente tem aquele ser que nunca teve vida em terra, que pode ser os elementais, pode ser animais, podem ser plantas, e pode ser o universo, pedras, né? A gente tem caboclinho de água, tem caboclinho de mata, tem o próprio saci, né? O curupira, a comadre-lozinha, também chamada de caipora, por mais que ela não goste, né? Mas tem esse nome. Mas a gente tem aí esses seres que nunca tiveram vida em terra. E tem os encantados que tiveram vida em terra e que aí eles encantam, eles não morrem, eles encantam, eles não passam pelo processo de morte física, né? Então, eles já passam por um processo de encantamento, né? Que eles vão para outras cidades, outros mundos possíveis, né? Que aí a gente tem vários nomes, né? Jurema, o Angico, o Vajucá, outros reinos encantados, mas que eles não passam pelo processo de morte. E o caso do caboclinho, ele é um pouco mais complexo, né? Porque durante o que a gente estava pensando, é que o caboclinho, ele era uma criança que teve vida em terra e que ele encanta, né? Mas aí, quando a gente vai vivendo, a gente vai vivenciando essa experiência com o caboclinho, a gente percebe que ele é totalmente um encantado, né? A gente nem sabe se a experiência vivenciada por ele, ela foi de uma criança mesmo, ou se ele já era um encantado, né? E isso eu acho que ficou isso aí um pouco no ar, né? Já que ele ele era filho de Jurema, que é uma encantada. E eu acho que isso é a grande questão, assim, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque a gente percebe esse encantamento durante o episódio, a peça, ela vai, né? Vai desenvolvendo, a gente vai tendo também aí os ensaios e as coisas vão acontecendo, né? Essa história, ela vai se trazendo, ela vai vindo para a realidade. Eu acho que é isso que é o objetivo. Eu falei demais. Não, eu achei que isso foi muito legal, porque ela foi surgindo, né? Apesar de você me falar do roteiro, falar do início, eu acho que esse foi o desafio mais gostoso, assim, de a gente transformar isso tudo em dança contemporânea, né? Porque ao mesmo tempo a gente não tinha uma fala, não ia narrar, não ia começar, não tinha uma história, né? Como é que ele ia nascer, como é que ele ia morrer, já sabendo que a gente não sabe se morreu, desapareceu, ele fica todo nesse lugar de como a gente vai representar isso, mas tem uma leitura, né, muito clara, né, como a gente vai trazer a Jurema, de que forma, a Maju acabou de entrar aqui, que é uma personagem, como a gente vai distribuir os personagens dentro dos bailarinos, porque cada um tem um estilo, mas ao mesmo tempo representar, então assim, não é só a dança, né, a gente teve uma representatividade, vamos pesquisar um pouco do peso, né, como é que a mãe era, do corpo que era assim, que poderia ser mais velho, do curumim, quando ele era jovem, depois a gente colocou ele um pouquinho mais mais velho, mas não é tão velho, né? Mas ao mesmo tempo que ele pudesse que pudesse usar essa movimentação mais rápido, mais ágil. E eu achei que o mais interessante foi tipo assim, que a gente mesmo longe, a gente se conectava muito, muito fácil. Né? Eu falava, caraca, Drica, eu botei esse negócio no balé aqui, ó, que eu achei que é muito legal. E quando você fala, cara, mas isso sintoniza com isso daqui, ó, tarará. E eu achava assim, caramba, que maneiro. Isso foi todo o processo, foi muito sensitivo, né? Porque a gente eu ia pesquisar alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu achava muito difícil de como é que eu vou colocar fazer essa releitura
completa. E ainda tinha aqui a trilha sonora, né? Que tivemos uma ajuda gigantesca, né? Esqueci o nome dela. Puxa vida. Aí, Desculpa, Laís, que foi incrível, e o Bruno também, que fez a trilha instrumental, né? Então eu passava a cena pro Bruno e Laís, essa cena é mais ou menos isso, aí eles iam construindo, então assim, foi um trabalho que foi rápido, que a gente construiu em pouquíssimo tempo, né? Era tudo muito corrido, mas ao mesmo tempo foi muito legal porque as faixas se encaixavam, iam se encaixando. E a gente procurou um lugar ainda mais legal, que a gente queria usar tudo sustentável, né? Até porque a gente estava falando de preservação, de sustentabilidade, de falar de como a gente pode reaproveitar as coisas e falar exatamente disso, né? Tipo assim, de por que a gente está trazendo esse tema tão atual, mas tão de direcionar isso para diversos públicos, né? E aí eu acho que isso foi se transformando de uma forma muito gostosa e muito prazerosa. E aí, Idri, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que você achou de ponto mais forte assim nessa colaboração entre essa construção coreográfica. O que você achou que a gente achou que, cara, isso aí foi o fio que conduziu tudo do balé? eu acho que uma das coisas que me chamou atenção, como eu não participei, né? Eu não tive como É. participar de todos os ensaios. Eu acho que isso, quando eu chego no Rio, e aí que eu assisto um ensaio, e que aí a primeira coisa que eu falo assim, nossa, eu acho que você escolheu as pessoas certas para os bailarinos estavam, né, dentro dos papéis, assim, né? O perfil, né, que, por exemplo, da Jurema, e aí tinha o perfil do próprio Caboclinho, dos outros, né, bailarinos, né, da Jennifer, né, que faz aí essa figura mais assustadora. Assim, eu acho que e a Jennifer, né, que anda em cima do carro, as pernas de pau, né, que na verdade era de metal, não era de pau, era de metal, bem desafiador, assim, né, eu acho que a própria, eu esqueci o nome dela, eu tô igual você, o Carlos pegou aqui pra mim, os Quem? nomes. A Maria Aqui Júlia? o caboclinho da A mata, Sofia. a Sofia. E aí a Sofia, assim, ela é a menorzinha, né? Assim, aqui é menor e a que teve um papel principal, assim, né? Porque eu acho que dançar no chão, ela ficou toda quebrada, né? Foi muito complicado, assim, imagino, eu não sou bailarina, mas eu imagino que essa parte para ela foi uma parte muito pesada, essa parte da coreografia, né? Ter que dançar a maior parte do tempo no chão, né? Fazer todos os movimentos no chão, como que isso foi cansativo, né? E nós tivemos mais de quase uma hora, não foi, de apresentação? A gente tem 55 minutos, uma hora, a gente tem uma hora, na verdade. A gente quase chegou em uma hora de apresentação, né? É, Então, assim, imagina você ficar uma hora, 55 minutos de dança no chão, praticamente. Ela ficou o tempo todo no chão. A Sofia ficou muito tempo no chão, por causa dessa questão mesmo mas do você caboclo da falou mata. que eu achei maravilhoso. Falei, cara, ele não anda, eu falei, perfeito. Então, tipo assim, a gente vai ter que fazer de tudo, menos fazer ele andar. Então, isso foi muito legal. Foi difícil. No início a gente Uma sofreu bastante, mas depois eu achei maravilhoso, porque a gente podia usar diversas formas de se movimentar, de ir para o ponto A para o ponto B, mas descobrir diversas formas de como eu ia chegar ali sem precisar usar as pernas, né? Isso que eu achei, tipo, delicioso desafio, né? Um uma desafio coisa também delicioso. que eu acho muito relevante, né? Quando a gente fala em causa indígena, nós estamos falando também de um lugar aí de preservação ambiental. Então, o fato de termos utilizado, né, materiais recicláveis, todos os materiais eles foram recicláveis, né? Acho que construir aquelas árvores enormes, né, assim, de material reciclável, preservando também essa questão ambiental, é fundamental. Não adianta fazer uma exposição, né, uma peça, um espetáculo de dança, utilizando materiais que vão poluir ainda mais o meio ambiente, né? Não faz nem sentido. Eu acho que se a gente fizesse isso, a gente estaria indo muito contrário com aquilo que a gente estava querendo passar. Acho Exato. que isso é um ponto primordial. Então, acho que conseguir trabalhar tudo isso, né, a gente conseguir trabalhar a educação
a educação ambiental, a educação sobre a questão indígena, sobre a formação, né, sobre o processo histórico, né, eu acho que a gente conseguiu trabalhar todas essas questões em 55 minutos, assim, e eram muitos momentos, né, e momentos muito diversos, né, porque você teve várias, ele conta uma história, mas eu acho que por trás daquela história tem outras histórias sendo contadas, né, e uma coisa que me emocionou muito, o Carlos, a gente eu não sabia, né, porque a gente não conhece o Rio, não conhece como que funciona as coisas, né, aquela ONG que foi, né, o Carlos, ele abriu, né, a CEDOM, ela abriu, né, a companhia abriu um espaço para que as ONGs fossem sem pagar o ingresso também é um preço bastante simbólico, não era algo que as pessoas não tinham condição de pagar, e aí o Carlos abriu essas vagas para as ONGs, né, e no final, nos chega várias criancinhas uniformizadas, e aí a gente não sabe, a gente tirou foto, e depois a senhora responsável pela instituição, né, pelas crianças que estavam lá representando a instituição, que chama o Curumim, né, a ONG chama o Curumim, ela vai e fala, né, e as crianças adoraram, assim, né, e é um espetáculo também, eu acho que a gente pode pontuar, que ele abrange todas as faixas etárias. Então, a gente passa pela infância, a gente tem essa questão do público infantil, né, pelo fato de ter o curumim, da criança mesmo indígena, né, de ter todos aqueles artefatos, mas também a gente caminha por outros públicos, né, a gente vai desde o público mesmo que é das artes, que é da cultura, até públicos que têm interesse pela questão indígena, e também outras comunidades como as afro-brasileiras, né, essas comunidades que têm, cultuam também entidades, cultuam entidades indígenas, enfim. É isso, né? Acho que eu falei um monte de coisa. Não, eu achei maravilhoso, porque assim, o que você falou das crianças que a gente libera, a gente tem uma grande, para mim é uma grande missão, né? Eu sempre quando eu posso, a gente meio que direciona sim para as instituições que não podem às vezes ir ao teatro, não tem como pagar, né? ONGs, associações, e a gente tem uma coisa nossa da companhia mesmo, desde quando enfim, há 10 anos a gente faz isso, direciona alguns convites para liberar mesmo. E quando a gente fez a reunião da formação de público para esse espetáculo, e quem faz a nossa formação de público também é a Cláudia Bueno, uma das nossas que nos ajuda na produção. Eu falei assim, eu preciso, porque a gente não tenta achar algumas instituições que também são de uma comunidade mais perto do que esse tema, porque eu acho que vai ser mais legal. E ela achou uma comunidade que eram só crianças, chamava-se Curumim, a gente ficou muito feliz. Mas eu confesso que eu tinha esquecido disso, tipo assim, eu já tinha feito há muito tempo, desde quando do início do projeto, né? A gente fez a formação, entregou, legal, as pessoas foram, mas quando ela chegou no final e se apresentou, eu falei, caramba, olha que isso, que lindo, tipo assim, como faz diferença, né, daquela criança se conectar e ver aquilo em cena, e eu não lembrava mesmo, fiquei muito feliz, muito emocionado no final, claro, de ela fazer aquela fala muito bonita, mas eu acho que essa faz toda a diferença quando a gente tem esse projeto, e até quando é um projeto, por exemplo, um projeto contemplado, então a gente teve essa oportunidade também de ampliar, porque eu acho que essa é a maior forma de democratizar também a arte. Ali o Teatro João Caetano é um teatro muito grande, né? Graças ao prêmio lá Funarte, a gente conseguiu realizar esse projeto com todo o amparato que a gente teve, tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu falei assim, se a gente não vai ter ali quase 1.200 pessoas, a gente vai conseguir encher 1.200 pessoas, né, para dança ainda, né? Quem sabe um dia a gente vai conseguir chegar lá. Então, a gente tem que direcionar, assim, um público, e foi ótimo, teve um público que está muito bom, né? E eu acho que faz toda a diferença nesse âmbito. É uma coisa que a gente faz com prazerzaço, assim. Queria fazer mais, na verdade, né? Então, no final, sempre a gente se emociona com essa ação, porque faz muita diferença pra gente. E eu acho também assim, né? A gente tá sempre numa posição de não lugar, né? E somente mulheres, né? Mulheres indígenas e mulheres negras estamos sempre uma posição de invisibilidade. Então, acho que isso deu visibilidade, né? Eu pessoalmente nunca tive oportunidade de estar no teatro no João Caetano.
Nunca me imaginei estar lá, né? Entrar, né? E foi bem curioso que eu resolvi entrar, a gente resolveu que eu entrasse de última hora. Foi ótimo. Eu não estava para entrar, meu gente. Eu Foi não lindo. sou bailarina. Eu não sou bailarina. Mas aí, gente, eu fiz uma participação especial que a gente brincou assim, né? E, enfim, e eu acho que é isso, né? São pessoas que não têm oportunidade de estar nesse lugar, né? Não é o nosso cotidiano, a gente está no teatro, a gente está fazendo dança, né? Eu sou apaixonada com dança, sempre gostei muito de dança, então eu nunca imaginei que eu fosse vivenciar isso, né? Dentro das minhas condições, a gente sabe ainda que a dança, né, Carlos, ela ainda é algo muito elitizada. É muito elitizado. Então, a gente que vem de comunidade pobre, periférica, a gente não tem oportunidade de fazer um balé, por exemplo, né? O balé, ele era algo... Eu tenho 34 anos. O balé, ele era algo exclusivamente para pessoas que tinham classe social, que tinham condição de pagar, né? Até mesmo a própria indumentária, próprio traje do balé, ele também tem toda uma questão, né? Muito embranquiçada, muito passou por um processo de de se tornar mais branco. Então, até as próprias cores, né, das roupas, elas não são para pessoas de cor, né? Assim, você vê, se destoa muito. Hoje em dia já tem, né, Carlos? Mas não tinha. Não tinha. Há pouco tempo, na verdade, tem isso. É pouco tempo. Há pouco tempo. E hoje a gente tem indígenas que são bailarinos, nós temos indígenas que são cantores, cantoras, né? Como a gente colocou até Cacauê, Guajajara lá, que é uma artista que sofre grande perseguição por ser mulher indígena, viver em contexto urbano, aldeia Maracanã. E a gente deu oportunidade também para trazer outras vozes que não são visibilizadas pela mídia, né? Porque a mídia tem um público selecionado. E eu acho que mais que isso, a gente cumpriu também uma obrigação do Estado. Porque o Estado tem que promover esse tipo de evento e espetáculo que vai trazer essa diversidade. A gente tem as leis, né, da educação, 11.645, a outra lei também 10.000, alguma coisa que eu sempre esqueço, mas que fala sobre isso, né, sobre a educação indígena, sobre a arte, a diversidade indígena. Então, a gente espera, nesse momento também, que tenha uma abertura maior e maior incentivo. Né? É verdade. Porque, na verdade, como que a gente consegue fazer esse trabalho também se a gente não tem incentivo, né, dos órgãos estatais, né, para mostrar também essa realidade, que é uma realidade do nosso país. Né? Então, acho que dar visibilidade e promover ações que vão propiciar a arte e cultura indígena, ela faz parte do reconhecimento da origem do Brasil, que é um país que veio de um processo de colonização, né, de morte de genocídio da população indígena, e que hoje as pessoas não se reconhecem como indígenas e como negras, porque passaram por esse processo de apagamento, de discriminação, de não poder falar que era índio, né, de não poder se autodeclarar, de não poder se autodeclarar. Então, acho que é isso. Nossa, é isso. E eu acho que o mais importante é de dar esse protagonismo, né? Assim, eu te trouxe porque, tipo, eu achei que era muito importante a gente, como eu sempre falei ontem até, a gente, às vezes, só ler, às vezes só conhecer, só procurar, só pesquisar é uma coisa. Agora, quando a pessoa vive aquilo, está enraizada, a pessoa é aquilo ali, ela tem um outro ponto de vista completamente diferente, no qual a gente aprende muito, porque são fontes que a gente vai na raiz, né? Então, por isso que eu queria te agradecer muito, Adriana, de verdade, essa conexão que você teve esse ano com a gente. Eu fiquei muito, 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 muito feliz. Você sabe que eu estava muito nervoso, né? Porque é uma estreia, eu sempre fico muito nervoso na estreia da companhia. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito grato, porque era tudo muito diferente pra gente. A gente arriscou um lugar completamente
novo pra gente, né? A gente não foi para um lugar confortável, a gente pegou um tema que não era um tema que o qual eu dominava, tipo, 100%, isso me deixava mais apreensivo ainda, mas ao mesmo tempo você me trouxe tanta segurança e tanta forma de falar assim, calma, vai dar tudo certo, é isso, você pontuou tantas coisas que, no qual eu aprendi tanto, então assim, quero te agradecer muito, que foi um ano lindo que a gente terminou, sabendo que 2023 a gente vai trabalhar muito, se Deus quiser, né? A gente vai ter outros encontros ainda, vai vir mais para o Rio ainda, se prepara se Deus quiser. E eu queria finalizar esse ano aí só de gratidão mesmo por você estar com a gente, fazer essa conexão e contribuir tanto para a nossa companhia, que eu acho que foi um trabalho que, sinceramente, foi um trabalho um dos mais lindos que a gente fez durante esse período que a gente está trabalhando agora. Mais rico de detalhes, enfim. Toda vez que eu vejo, revejo, e o vídeo daqui a pouco vai sair também, eu vejo, nossa, isso aqui é muito legal, isso aqui funciona, isso aqui é muito bom, nossa, isso aqui é muito... Então, tipo assim, eu fico muito feliz com o processo mesmo e o resultado. E eu quero te agradecer bastante por isso. Eu também queria agradecer, assim, só fazer mais duas confissões, né? A gente fez um trabalho extremamente respeitoso, né? Não somente, acho que com a gente mesmo, né? Também, importante falar, né? A gente respeitou os nossos limites e, sobretudo, do Caboclinho, né? A gente deixou isso bem claro, assim, o espetáculo é do Caboclinho, o Caboclinho contou a história dele, ele falou por que ele queria aquele espetáculo daquela forma, aquela construção, e também agradecer muito aos bailarinos. Eu acho que foi muito forte, sabe? A gente fez umas rezas, uma pagelança antes, né? E a gente viu a energia que eles entraram em palco, assim, não tem como, gente, foi inexplicável. A energia estava muito forte, né? E aí a gente entra no João Caetano, defumando o João Caetano. Eu acho que nunca aconteceu isso. Muito a gente pedindo o isqueiro, né? Porque o isqueiro sumiu. E a gente tem uma coisa também nesse espetáculo, né? A gente está lidando com criança indígena, com encantado. As coisas sumiam tudo. Sumia as coisas das vestimentas, indumentários, artefatos. Só não sumia as árvores. É inexplicável. Tipo, gente, mas eu deixei isso aqui, eu tenho certeza que estava aqui em cima. Ela, não, mas não estava. Meu Deus, cadê? E do nada aparecia, né? E sumia de novo. E aí o pessoal, pra que o isqueiro vai colocar fogo aqui no João Caetano? E assim, uma coisa também que me embarcou, Carlos, é quando a gente chega no João Caetano, né, carregando aquele monte de coisa, com um monte de estrutura, e a gente vê na porta, assim, os artistas que estavam para apresentar, né? Como eu falei, assim, eu nunca vivenciei isso, né? Eu nunca imaginei que eu estaria no João Caetano. Lá, eu vi lá os artistas que vai apresentar na semana, eu fiquei assim, gente, todo mundo tá fazendo aqui. Todo mundo aqui. Eu tô totalmente fora, né? Porque a gente brinca, a gente dança, né? Assim, em casa, né? E a gente não imagina, né? Então, assim, como que a gente pensa, a gente idealiza, né? As coisas, a gente nunca acha que aquilo vai ser realidade pra gente. Porque a gente já vem numa história de negação. E aí, eu tava brincando, dançando, assim, aí eu entro no João Caetano e falo, não, eu tô sonhando, né? Porque a hora que eu for voltar vai ser um tombo. E, na verdade, não foi. Aí, voltando para essa parte também, a gente fez todo um preparo espiritual, assim, de preparar os bailarinos, né? A gente rezou muito, a gente né, fez tudo que podia fazer, né? A gente entra defumando o palco, numa energia muito boa, né? Assim, sente mesmo, né? Eu acho que os bailarinos também sentiram essa potência, essa vibração, né? Essa irradiação aí dos nossos encantados, vieram, né? Eu acho que o Caboclinho também estava ali, de certa forma, o tempo todo ali também protegendo aquele ambiente, né? E todo mundo muito atento a tudo. E o mais interessante, né? A gente viu os bailarinos, eles, mesmo fora do palco, eles continuavam vibrando, assim. Eu não sei a sua experiência com relação a isso, né? Mas eu acho que é bem espiritual isso, porque eles não conseguiam se desligar do espetáculo, mesmo fora né, como é que fala? Fora do momento de apresentação, fora né? do palco, né? Nas coxias. Eles continuavam, e eu comecei a rir, eles continuavam dançando, eles não paravam, né? Parece que a gente ativou a tecla lá e pronto, e o povo... A energia era tão forte, né? Porque é uma energia de criança. É uma energia de criança.
Então você viu o pessoal pulando muito, o pessoal tava naquela euforia, naquela dança mesmo ali, né? Daquela presença infantil, né? Muito forte. E no final, gente, o caboclinho subiu o meu chinelo. Eu saio do João Caetano sem chinelo. Eu tinha levado mais um. Mas meu pé estava tão inchado, que eu não tenho costume, né? E subiu o chinelo e a gente não achava como virar tudo para já. Foram uma caçapa de eventos, né? O enfeite da bailarina que fez, a Jurema, também sumiu, né? Ah, e depois você acredita que eu achei? Você acredita que eu achei? Depois? Dentro de uma sacola que eu sabia que estava na sacola? Muito louco isso, né? Aí até você falou, não, não era para ser só uma flor mesmo, porque a gente fez um arranjo, né? Enfim, tiramos até foto e tudo mais para a. Mas no dia do espetáculo, simplesmente esse arranjo desapareceu. A gente não sabia onde estava. E eu fiquei desesperado. Foi como eu perdi isso? Não é possível, estava aqui. Eu sou completamente organizado com as coisas assim, tipo, não, estava aqui, isso aqui vai ficar aqui, tarará. E no dia simplesmente não estava tudo menos isso. Aí você brilhantemente falou, não, cara, então vamos trazer uma rosa. E ficou lindo, né? Ficou delicado, ficou. Não, e aquele dia foi tão assim, tão espetacular, né? Foi uma coisa tão fora, né? Do que a gente vive aqui, né? Dessa dimensão aqui, desse mundo. Aí eu falei, não, vamos colocar então o girassol, né? Porque o girassol, ele é da Jurema. A Jurema ama girassol. E a gente pediu para trazer o girassol, mas a gente não conseguiu construir também essa tiara. Não, vamos colocar um girassol. E o girassol, ele aparecia no palco, um girassol refletiu, né? Mas não era, porque a Jurema estava ali, né? A gente sentiu a Jurema estava forte também. E aí aquela Jurema. E gente, os nomes, por favor. A Maju estava entrou que a minha cabeça perde. A Maju, ela estava tão forte, né? A Maju também tem aí suas crenças, né? Muito próximo da Umbanda. Ela sentiu forte essa questão da Jurema também, né? E ela chorou muito, né? Tem uma cena, acho que é uma das cenas mais fortes, né? Quando o caboclo morre, né? Morre não, encanta. Né? Quando o caboclo encanta, quando ele encanta, ela chora. Aí a Jurema chora, né? E ela chorou de verdade. Encanta e reencontra ela, né? E reencontra a Jurema. É uma cena linda. Acho que todo mundo ali se emociona muito dessa cena. Tipo, a gente fez no Teatro Irmando Gonzaga, muita gente falou dessa cena também, porque é uma cena muito forte, né? É uma das cenas mais fortes do balé. Justamente, a gente vê ele e depois ele ressurge para encontrar com a mãe. Nossa, e a música, enfim, com a Laís também, o Bruninho fez uma orquestragem linda, então, tipo assim, ficou muito. Até me emociono também, tipo assim, de rever ela, tipo, caramba. E assim, falar da Maju, né, assim, a presença também que a Jurema tem na vida da Maju é muito grande, então você via ali realmente a emoção, né? A Maju chorou de verdade, né? Ela chorou porque ela vivenciou aquele momento como se fosse o filho dela mesmo que tivesse encantado, né? Acho que todos os momentos de busca, né, de correr atrás, né, de procurar o caboclinho, ela não encontrava o caboclinho, né? Aquilo vai gerando também, eu acho que uma angústia em quem está assistindo, né? Assim, é muito angustiante, né? Mas assim, são vários momentos ali que você viu, né? Assim, a presença muito forte mesmo dos encantados. Eu acho que esse trabalho é parte disso, né? Acho que trazer essas histórias também é lembrar, né? É lembrar, é compartilhar esses saberes ancestrais, é compartilhar desse outro mundo possível, né? Que a gente é muito limitado a esse mundo, né? E eu queria te perguntar, antes de você encerrar, como que foi essa experiência que você está fazendo comigo, mas eu vou inverter agora, né? A gente está no bate-papo aqui. E o que você achou dessa experiência de contar uma história, né, através da dança, de uma pessoa, de um ser que não é encarnado, de um ser encantado? Nossa, para mim, eu acho que primeiro, tipo assim, quando você me contou a história, eu adorei porque já vi uma cena, tipo assim, quando você me falou assim, foi me contando, né, no dia que a gente conversou, eu falei, nossa, isso aqui dá um balé mesmo. Mas depois, quando eu fui desmembrando, tipo assim, falando das cenas, eu achei muito difícil.
Porque primeiro que era uma cena que existiu, né? Então já começa por aí. Então eu não posso levar tudo para o fictício. Eu tenho que ter o pé da letra e mergulhar nesse encantado que foi saber da história dela, como foi, como morreu, como se não morreu encantou, né? Tipo assim, eu acho que foi uma reconexão comigo mesmo. Porque aí eu fui lembrando de como é o nascer, né? Como é que seria depois também ter a dificuldade do andar. E aí eu fui me reinventando em algum lugar, tipo, nossa, mas se eu não soubesse andar, como é que eu andaria? Né? Quais são os movimentos que eu usaria? Se eu começasse a me conectar com os animais, como é que seria isso? Para não ficar também muito pantomima, né? Não ficar muito caricato. Não, eu queria, tipo, vivenciar aquilo ali, né? Então a gente começou a vivenciar até aqui, até dos apitos dos pássaros, né? Eu falei assim, vamos trazer os pássaros, mas não vamos fazer a asa do pássaro, não, vamos fazer a cabeça do pássaro, vamos trazer o corpo do pássaro. A gente trouxe os apitos que eu achei na feira que eu achei lindo, então vamos ouvir os pássaros, vamos conhecer. Então, assim, eu acho que foi um mergulho muito rico quando eu falei para você, tipo assim, fiquei muito feliz, porque assim, eu fui buscando de várias fontes o que a gente poderia trazer para dentro da cena, mas que ao mesmo tempo pudesse contribuir para essa narrativa, que eu acho que foi o mais legal. Eu não quis fugir da narrativa, mas ao mesmo tempo eu não quis só pensar na narrativa. Eu quis fazer, já que é um nascimento, então vamos pensar, já que aqui é o início é a pagelança, então vamos fazer uma roda, vamos entender como é que seria isso, e ao mesmo tempo fazer isso com dança contemporânea, né? Porque era o nosso primeiro o ponto principal. Eu tinha que fazer um espetáculo de dança que tivesse esse contato com ancestralidade indígena e tinha essa narrativa, tem a narrativa. Então eu acho que ficaram esses três pontos ali ao mesmo tempo, jogando, né? Ao mesmo tempo isso, como vão representar isso. Então, assim, para mim, tipo assim, foi um presente, de verdade. Eu acho também que uma coisa que a gente tem que falar que é importante, Carlos, é que vocês tiveram preocupação, né? A companhia teve preocupação também, gente. Muitos falam assim, mas por que não tinha tanto artefato indígena? Por que não estava de cocar e tal? Porque normalmente a gente vê as danças contemporâneas, né, com o tema indígena, que os bailarinos vestem a indumentária, fazem as pinturas e tal. E a companhia optou por não fazer isso, por entender que não estava naquele lugar. Né, que eles poderiam contar essa história, né, fazer a dança, o espetáculo, sem necessariamente se auto-colocarem como indígena, né, se colocarem como indígena no palco, com as vestimentas, né, com a indumentária. Então, tiver esse cuidado de respeitar o sagrado, né, de não usar, focar, não usar a indumentária, né, fazer algo diferente do que a gente vem vendo por aí, né, assim, em termos de outros espetáculos. Então, foi uma opção da companhia, né, Carlos? Assim, não fazer isso. A gente respeita muito, né? A gente respeita muito os indígenas. Eu falei assim, gente, eu não tenho capacidade de botar um cocar na cabeça. Foi uma coisa que eu até falei para você. Eu representei ali o espírito do pajé no início, né? Eu falei assim, eu não me sinto à vontade, porque eu não quero, tipo assim, eu quero ir lá, mas assim, eu acho que usar isso daí, usar tudo isso é porque você é isso, entendeu? Então, mesmo representando ali um personagem, a gente da companhia, né? Eu falei, não, eu quero, tipo assim, o máximo que eu puder, mas o máximo que eu puder respeitar, tipo, e entender e falar que uma coisa é uma representação teatral, né? Outra coisa é você ser. Então, tipo assim, a gente teve esse cuidado muito, porque eu acho que é um local que, como você falou, para mim é até sagrado. É um local muito sagrado e respeitar, assim, a história de todo mundo, ali, respeitar a história de vocês. Mesmo estar conversando, falando, você ali do meu lado, falando um monte de coisa, me orientando, mas ao mesmo tempo eu optei e falei assim, não, eu quero conservar nesse lugar de pedestal, ainda que eu não alcanço e eu não tenho essa capacidade de estar do seu lado, por exemplo. Para mim, eu preferi ficar ali sempre uma vanguarda, tipo, sempre ali, tipo, eu acho que me sentia muito mais à vontade, assim, né? Tipo, então, acho que foi uma boa... Foi bem legal, assim. Eu queria só aproveitar também e agradecer a Diane tá aí, entrou agora, a Diane entrou de zap. Os brincos são dela, tá, gente? Tiara com rede da Vamos fazer o... Como é que o pessoal fala? Os digitais influencers falam? Digitais influencers. Seu nome. Vamos
fazer propaganda, o mexão, né, da Tem que propaganda fazer, aqui. gente, Então, tem que fazer. então pode Gente, de gente de Jacare de Chocó. Os brincos também, gente, ó, são, ó. A Giane tá online aí, é só seguir ela no Instagram, Giane maravilhoso. Kutidá. Ajudem a parente de Chocó, porque isso precisa também ajudar o pessoal Canela das Aldeias, né? Eles têm muitas dificuldades, então é importante. A gente também fez isso, né, Carlos? Assim, a gente procurou ajudar bastante nessa questão dos artefatos, né? Exato. A gente De escolares, né? Então foi bem legal isso também, assim, né? A gente conseguiu contemplar outras pessoas, né? Como a Laís também, que é uma pessoa que é, né, indígena, né? Está em processo ainda de autoformação, mas que também é da Bahia e que faz música. Isso foi muito legal também, porque eu cheguei para você e falei assim, Adriana, quem é a pessoa que vende brinco, quem é o colar, quem é que faz a música, né? Pra gente tentar, tipo assim, de alguma forma se conectar e ajudar também, né? Porque já que a gente está ali naquele lugar, eu acho que quanto mais se a gente pudesse chegar perto desses artistas que já estão aí, né? Seria magnífico, isso aí é somar, né? Muito legal, e é isso, né? Eu acho que dá oportunidade, né? A gente tem muitos parentes que compõem, né? Que estão aí resgatando, fazendo processo da língua, da representação da língua indígena, como a Diane. A gente tem a Laís que compõe, que faz música, e essas pessoas não são vistas, né, Carlos? Então, acho que dar oportunidade também para essas pessoas é muito importante. Então, a gente está aí, gente. Olha, a gente quer levar o Caboclinho da Mata para outros lugares, né? A gente acha que só o Rio não é suficiente. Não, a gente falou muita peça, foi só um comecinho, eu já falei pra você. A gente vacinou muito aí, calma. Mas, por isso que eu falei assim, o ano 23 está acabando, mas já estou começando, o 22 está acabando, mas já vamos começar o 23, porque eu acho que é um espetáculo que a gente vai ainda rodar muito, com certeza. É um espetáculo que fiz muito carinho. E eu acho que com você, tipo assim, botando a cereja no bolo, assim, o bolo inteiro e a cereja, né? Ficou perfeito, assim, a gente ainda vai ter muito para fazer ainda. Então a gente precisa aí, né, trazer esse espetáculo de dança para outros lugares, outros municípios, né, que tem aí. Agora, com a lei de incentivo à cultura, eu acho que mais do que justo, né, a gente está compartilhando, né, esses conhecimentos indígenas, ancestrais, da cultura, da tradição, acho que é muito importante. E é isso, agradecer muito todo mundo, a companhia, os bailarinos, ao Diego, Diendrigo, né? Eu achei que o Diendrigo estava na live, gente. Tá. O Diendrigo é uma figura. Gente, eu queria agradecer de verdade todo mundo, obrigado. A gente encerra aqui esse ano com muita felicidade. E não é da boca para fora, eu falei isso para você, quis deixar isso claro, tipo assim, até público. Te agradecer muito por esse processo. Foi um processo de aprendizagem mesmo para mim, enquanto artista. Né? Paulinha aqui, mas Paulinha Mori está aqui, também foi uma das curadoras do prêmio e acompanha o trabalho da companhia. É uma pessoa que, na verdade, é muito antenada em tudo que acontece com dança no Rio de Janeiro e em São Paulo, enfim. É uma pessoa que contribui também. E eu acho que essa ideia de a gente fazer algumas lives, gravar algumas coisas, é justamente para criar as memórias que eu acho que a dança precisa muito, né? Enquanto isso. E ter você agora acrescentando esse pedacinho da nossa história, para a gente já é uma página maravilhosa, assim, que a gente pode escrever com muito carinho. Tá, Adriana? De verdade, queria te agradecer. E feliz ano novo para todo mundo. E 2023 a gente vai estar juntos aí, com mais coisas. Quem não pôde assistir o Curumim, a gente vai voltar com outra temporada. E a gente vai falando por aqui, porque a gente está querendo agora circular, né? Vamos fazer isso aí agora, esse Curumim correr. Né? Caboclinho da Mata agora vai ir para vários outros teatros, né? Se Deus quiser. Vamos defumar outros teatros, outros João Caetanos pelo Brasil. Amém. Tá bom? Gente, muito obrigado. Tchau, tchau, Drita. Beijo. Tchau, beijo. Obrigada. Amém. Tchau, tchau.